Excelente. Eu também queria trazer uma observação aqui, porque eu achei interessante a maneira como alguns resolveram sair dessa história da bandeira dos Estados Unidos, ou pelo menos tentar, né? Porque alguns deles conseguem ainda ter o discernimento de quão ruim pode ser futuramente, politicamente, para eles ter essa bandeira gigante dos Estados Unidos em um 7 de setembro, né? Então, Silas Malafaia ele organizou esse ato, organizador de outros atos também pró-Bolsonaro, ele disse que ficou indignado quando ele viu a bandeira dos Estados Unidos, quando abriu a bandeira ali em plena Avenida Paulista, disse que é totalmente contra e que os bolsonaristas que fizeram isso não pensam. Aí depois, além de dizer, eles não pensam, ele foi para mais do que isso. Ele falou, não, na verdade essa é uma armação da esquerda para gerar uma foto para a imprensa. Então, vou trazer aqui a fala completa do Silas Malafaia, porque ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo a respeito disso, a gente coloca aqui na tela. Ele diz o seguinte: posso te falar uma verdade? É difícil, né, ler essa fala sem querer imitar o Silas Malafaia, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. E ele diz, eu posso te falar uma verdade? A minha ficha está caindo. Quem é que vai me dizer que não foi a turma da esquerda que estava ali e estendeu a bandeira dos Estados Unidos? Que não foi a própria esquerda que plantou isso para tentar desmoralizar o nosso evento, que era patriota de 7 de setembro. Foi muita coincidência esse negócio. Só que logo depois, o Eduardo Bolsonaro, ele vai e faz o oposto, né? Então, já, assim, o Silas Malafaia, que gosta muito de criticar o Eduardo Bolsonaro, já deve ter mandado um áudio para o Jair logo na sequência, assim, feliz da vida com essa publicação. O Eduardo, ele publicou um textão, mas eu vou trazer aqui só uns highlights para vocês, que é tanta besteira que foi escrita que fica difícil de selecionar. Mas ele está querendo justificar, né? Por que uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil? E aí ele justifica dizendo que as ditaduras geralmente são derrubadas de fora para dentro, porque dentro delas os tiranos censuram qualquer ferramenta que possa fazê-los perder o poder. E é por isso que no dia da independência do Brasil as pessoas foram às ruas para quebrar a narrativa de que o Donald Trump não tem apoio no Brasil e de que há um ataque americano em andamento contra a soberania nacional. E aí ele critica também a grande imprensa, enfim, e no final ele agradece o Donald Trump por trabalhar, ele diz, para corrigir a bagunça deixada por seu predecessor. É impressionante, né? Porque outro dia a gente comentou, Elô, que eles eram muito burros, né? Porque deixavam salvo no celular plano golpista, o outro deixava salvo no computador a carta pedindo asilo para o Milei. Mas realmente, quando você acha que a estupidez, que a sem-vergonhice, porque não é só burrice, tem uma boa dose de sem-vergonhice. Quando você acha que a falta de vergonha na cara já chegou no limite, os caras abrem uma bandeira dos Estados Unidos da América no 7 de setembro. Quer dizer, é mais do que burrice, mais do que... Tem uma boa cota de falta de vergonha na cara, de achar que as pessoas não vão lembrar disso. Isso aqui foi a grande imagem do 7 de setembro. Um bando de lambibotas do imperialismo abrindo a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista no dia da independência durante um ataque sem precedentes de uma potência estrangeira. Essa imagem vai ser usada daqui até a eleição e depois da eleição e nos livros de história para contar uma etapa da nossa história, da história dessa etapa de luta política que se vive no Brasil entre a democracia e o autoritarismo, entre quem quer a paz e quem quer confusão, entre quem quer direitos e quem quer vender o país. Essa imagem ela é ilustrativa de o que representa o bolsonarismo nesse momento que a gente está vivendo, mas também representa, né, Elô, uma falta de senso, né, uma falta de cálculo para perceber que, como disse o Malafaia, que é um sujeito que sabe fazer conta, essa fatura vai ser usada daqui até a eleição contra eles, né? Então, eu infelizmente tenho que concordar com o Malafaia quando ele xinga o Eduardo Bolsonaro de tudo que é nome para dizer que ele não tem a menor percepção política para entender que esse tipo de elogio ao Trump, o que ele fez foi muito sério, ele está pedindo um golpe de fora para dentro no Brasil.
É isso que ele está dizendo. Ele está pedindo um golpe dos Estados Unidos sobre o Brasil para mudar o nosso sistema político. Só isso, mais nada. Imaginem vocês. Então eu tenho que concordar com o Malafaia quando ele xinga o Eduardo de tudo quanto é nome, porque ele politicamente não entendeu nada. Ele não viu o quanto que os erros que eles estão cometendo estão só ajudando o presidente Lula a subir ainda mais nas pesquisas. E mais, essa imagem vai ficar e vai ser muito explorada. Eu ouvi agora há pouco também, falei com uma pessoa que me disse o seguinte: nós estamos tentando saber de onde vem essa bandeira, porque a gente desconfia, claro que é alguém da esquerda, né? A gente desconfia que essa é uma bandeira do National Football League, que teve aqui no Brasil, né? NFL. Se ela veio de outro país, se ela veio pronta de outro país, isso pode configurar financiamento de movimento político vindo de fora. Se isso vai ter efeito jurídico, prático, legal, eu não sei. Mas efeito político, não tem a menor dúvida, vai virar uma tremenda ferramenta política para instigar a extrema-direita e colocar a extrema-direita nesse lugar onde ela foi, para o qual ela foi voluntariamente, de aliada dos nossos inimigos, aliada pedindo um governo estrangeiro que interfira aqui, não só na economia, como na política, pedindo um golpe vindo de fora para dentro. Isso, Juliano, você tem todíssima razão, será explorado ad infinitum pela esquerda para mostrar com quem que esse pessoal anda. E é muito pouco improvável, né, Elô, Gabi, que houvessem duas bandeiras no mesmo final de semana, porque para quem não acompanhou o que a Elô está mencionando, é um jogo de futebol americano que aconteceu no estádio do Corinthians, sexta-feira, e na abertura do jogo, no início do jogo, se abriu uma bandeira dos Estados Unidos, porque é a Liga de Futebol dos Estados Unidos que fez um jogo aqui para vender o produto fora do país, tinha uma bandeira do Brasil, tinha uma bandeira dos Estados Unidos, na abertura do jogo. É uma bandeira muito parecida, do mesmo tamanho. E, de repente, no domingo aparece uma... Será possível que no mesmo final de semana houvessem duas mega bandeiras dos Estados Unidos na mesma cidade? Porque é muito possível essa hipótese de que essa bandeira tenha sido desviada do jogo que aconteceu na sexta-feira e no sábado para um protesto político. E aí, aí vão ter que explicar quem pagou pela bandeira, de onde veio o tecido, quem que pintou, quem que imprimiu. E pode ir longe essa história. Essa é a ideia, Juliana, essa é a ideia. Essa é a ideia. Vai render, com certeza. E eu me lembrei imediatamente daquela cena que a gente gravou aqui na Câmara, aqui não que eu estou no Senado, né? Lá na Câmara dos Deputados, quando aquela turba tomou a Câmara, a mesa da Câmara, e fez uma reunião, queria fazer uma reunião numa comissão. E aí, eles começaram a reunião, vocês se lembram dessa cena, né? Alguém abriu a bandeira dos Estados Unidos atrás e o Sóstenes Cavalcante saiu correndo, abaixa isso aí, porque vai pegar mal. É isso, eles não entenderam até hoje, né? Porque eu não sei, é porque acho que eles realmente estão contando. Eles batem continência para a bandeira americana, né? O ídolo deles sempre bateu continência para a bandeira americana. Por que de uma hora para outra eles vão achar que está errado, né? Então eles continuam na mesma toada. Vamos ver, né? Vão continuar batendo continência para a bandeira americana, enquanto Donald Trump provavelmente vai querer trazer novas sanções contra o Brasil quando sair o resultado do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Falando nisso, Elô, bom trabalho para você amanhã, que eu sei que você vai estar desde cedo e todos nós também, com a nossa equipe pronta para acompanhar a retomada do julgamento amanhã. Tem uns votos, hein? Começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, bom trabalho por aí, minha querida. Valeu. Ô, Gabi, vai lá. Só uma coisa curiosa. Eu listei aqui os crimes não, as provas contra o Bolsonaro. Você sabe quantas eu tive na minha lista? Eu cheguei aqui ó, no meu compilado. O número cabalístico. 13. Olha só, né? 13, que é o número do PT. Muito engraçado. Então muito vamos bom, ver o que vai Elô. dar amanhã lá. Excelente. A gente vai te acompanhar por aqui, Elô. Bom trabalho. Até amanhã. Elô. Faço votos de bons votos amanhã, Elô. Até amanhã, isso. pessoal. É isso.
Falando em bons votos, vamos chamar Rodrigo Viana aqui para Esse é bom de voto. Esse é bom de voto. Nós aqui nessa mesa. Eu acho que se procurar bem, chega a 50 crimes. Também acho, que é um número aí que eu simpatizo. Agora, é. olha, falando em bandeiras, ontem, Rodrigo, não sei se você percebeu, haviam outras bandeiras. Tinha a bandeira dos Estados Unidos, tinha a bandeira de Israel, claro, obviamente, porque esse povo adora um governo autoritário que massacra e que extermina com um povo indefeso, e bandeira da Argentina, no dia que levou a sova o Milei. Que o Javier Milei tomou uma surra nas urnas. Então, realmente a turma tá ruim de aliado, viu? Benjamin Netanyahu, Trump e Milei. Não tinha uma bandeirinha nem da Itália, onde tem lá Giorgia Meloni, que é uma fascista um pouco mais, come de garfo e faca. Não tinha Itália, não tinha Hungria. O que eles gostam mesmo é de gente ruim, de gente tosca, de gente que realmente representa tudo de atrasado. É Milei, Netanyahu e Trump. As 3 bandeiras ontem presentes no protesto da Paulista. Não, bem apontado. Eu posso dar um pitaco rapidinho, assim, que vocês já falaram do assunto aqui, eu estava ouvindo boa parte do que vocês vinham comentando. Bom, o Tarcísio, né? Esta fala do Tarcísio e aquela vergonha que o Malafaia faz ele passar, mas eu queria mais ficar com a fala dele mesmo. Passou do ponto, né? Eu estava vendo um noticiário agora em outras emissoras aqui, e até emissoras simpáticas à direita, por exemplo, a CNN Brasil, dizendo que a fala do Tarcísio acendeu o sinal vermelho no Centrão, porque é um atrito muito forte com o Supremo. E aí a resposta do Gilmar Mendes deixa isso muito claro. O Gilmar Mendes fez uma lista dos absurdos cometidos já pelo Jair Bolsonaro para se contrapor ao Tarcísio. Eu fico pensando assim, tudo bem, o Tarcísio queria pagar um pedágio, mas eu acho que ele errou no tom, Juliano. Pensando do ponto de vista dele, até na estratégia dele, ele é obrigado, né, Gabi, se ele quiser ser candidato, a mostrar fidelidade ao bolsonarismo. Mas ele tinha maneiras, me parece, de fazer isso sem ter agredido tão frontalmente o STF. Aí alguém vai dizer, não, mas ele fez agora, porque daí até o ano que vem dá tempo dele limpar de novo a imagem. Só ele, depois que fez a primeira, o Bolsonaro e o Eduardo vão falar, fala de novo, você não está do nosso lado? Quero ver falar de novo, quero ver se vai falar. Então, ele agora está amarrado na perna do Jair Bolsonaro. Sem contar o desgaste com os ministros, né? Não, assim, o principal é o desgaste com os ministros. E como é que desfaz esse desgaste agora? Só se ele parar de falar durante um ano. Se ele parar de falar, não adiantou nada ele ter falado, porque o bolsonarista vai dizer, tá vendo? Falou só uma vez para ganhar os votos. Ou ele vira um bolsonarista rolando na lama, ou ele não tem saída, porque vai ser cobrado que ele continue mostrando fidelidade ao Bolsonaro. Não vale uma vez só. Para essa turma não vale uma vez só. Agora está preso, quero ver se é mesmo fiel ao Bolsonaro. Então, o Tarcísio tomou um caminho do qual eu acho que não tem volta nesse momento. Me parece que ele errou no tom, porque ele podia ficar do lado, não, eu sou solidário, Jair Bolsonaro, temos que ficar do lado, ele é uma grande liderança e tal, tenho dúvidas, tenho algumas críticas em relação... Mas não precisava dizer que era uma ditadura, que era um tirano, ele usou a palavra tirano para se referir ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado pelo Michel Temer, o Alexandre de Moraes. Então, errou no tom e criou, acho que, um problema para ele mesmo. A esperteza política, tinha que mostrar que tinha fidelidade, mas me parece que ele errou. É isso aí, Rodrigo, eu concordo e acho que também a memória das pessoas, se não tiver curta, vão lembrar que ele não foi a última manifestação para o Bolsonaro também. Então foi bem conveniente para ele justamente agora, né, querer armar uma anistia no Congresso e também atacar frontalmente o Supremo Tribunal Federal. Falando nisso, dia 14 de setembro, a gente vai lançar um documentário novo aqui sobre esse tema, sobre isso que nós estamos falando. Sobre isso que a gente está conversando aqui. Então, a equipe do ICL está trabalhando num documentário exclusivo, O Fim de Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. Então, a gente vai trazer um verdadeiro dossiê dessa história, cobrindo o julgamento, enfim, as provas, depoimentos, né, os documentos, todas as etapas que levaram não só o Jair Bolsonaro, mas o núcleo crucial, né, a cúpula militar ao banco dos réus. Você vai acompanhar o trailer a partir de agora? Vamos assistir um trechinho? Vamos nessa. Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país.
que ele fez na vida e na carreira política dele foi atentar contra a democracia brasileira. Organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. Eles fizeram um plano que previa a execução, o assassinato do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Tem documento para provar isso. Pela primeira vez, militares criminosos são julgados pelo judiciário. O senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Editou a minuta? Se humilhou na frente das câmeras, se humilhou diante de todo o Brasil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando 30 mil, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Enquanto é guerra, morre inocente. Ó, depois da exibição do documentário, que você já acompanhou um gostinho, agora vai ter uma conversa com o Eduardo Moreira, com a Elo Vilela, Juliano Dalpiva, Leandro Demore e também Chico Sá, os nossos craques, hein? Nesse elenco ao vivo que vão analisar os desdobramentos do julgamento, o nosso julgamento mais importante, né? O mais importante da nossa história vai ser nesse domingo. Dia 14, portanto, reforçando aqui, 8 horas da noite, vai lá em icln2.com.br, garante o seu ingresso, vale muito, muito a pena, para a gente trazer uma análise ponto a ponto do desfecho dessa história que a gente ainda não conhece, mas vai estar no documentário também. E amanhã já vamos ter uma boa ideia do que vem, né? Com o voto do Alexandre de Moraes. Edição relâmpago, né? Vamos ter condenação dia 12 e dia 14, o fechamento do filme. Já vai contar a história. O pessoal que está fazendo diz que deixou boa parte, claro, preparado, 90%, mas tem que colocar o final. O grande finale, né? Tem que entrar o grande final. Acompanhe, hein, gente? Vale